Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito importante no Lean, é a troca rápida de ferramenta, ou Single Minute Exchange of Die, que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, é uma técnica, uma ferramenta para diminuir o tempo em que uma máquina fica parada, porque está trocando ferramental de um produto A para um produto B, pode ser uma estampa, pode ser um molde. No Lean, a máquina deve ficar menos tempo parada, porque isso é desperdício, porque não está agregando valor ao cliente, não está fazendo peças, não está alterando o formato de uma peça. Como é que a gente mede o tempo parado? É a última peça a primeira peça boa, aprovada pelo controle de qualidade, no ritmo que a máquina é suposto produzir, a tantas peças por hora, etc. Bom, então, quando a gente mede o tempo de máquina parada, não é só isto aqui não, viu? É isto aqui porque às vezes tem uma rampa, às vezes a máquina precisa esquentar, precisa aquecimento, precisa fazer pequenos ajustes, então o tempo de máquina parada realmente aumenta um pouquinho mais, tá? Então, esse é o tempo de setup. Vejam só, se você tem uma peça que é produzida num turno de 450 minutos, se ela leva de 90 minutos, 1h30 para fazer o setup, eu produzo 360 peças no turno inteiro. Mas se eu tiver um setup de 30 minutos, eu consigo fazer 3 tipos de peça A, B e C, porque eu consegui diminuir para 1/3 o tempo de setup. Então, o tempo de setup, mesmo que seja de 90 para 30 minutos, é muito bom. Um japonês chamado Shigeo Shingo, que depois virou na Universidade de Utah o Prêmio Shingo, ele não era funcionário da Toyota, mas foi um consultor da Toyota que ajudou Taiichi Ohno a fazer troca de ferramentas. Por exemplo, uma grande prensa enorme, só tinha poucas prensas na Toyota. Na Ford e na GM tinha dezenas. Então, como é que eu consigo produzir em poucas prensas muitas peças, por exemplo, porta-mala, capuz do motor, todas essas peças têm que ser produzidas em poucas prensas, só se for feito com sistema de troca rápida de ferramentas. Já tem um livro em português, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é documentar, indo no Gemba, claro, às vezes tem que tirar vídeo, filmar vídeo, junto com os operadores, isso é importante, tá? Respeito. Por exemplo, você pode desenhar um espaguete. O que é? Espaguete é você marcar quantos metros e aonde vai o operador ou o preparador da máquina. Ele vai para a máquina B porque esqueceu uma ferramenta que precisa na troca, vai na metrologia pegar paquímetro, multímetro e outras coisas, vai no almoxarifado pegar as peças ou as ferramentas. Isso tudo é perda de tempo. Depois que você faz um sistema de troca rápida, olha só, ele não precisa ficar andando. O outro andava quantos? Meio quilômetro. Aqui anda só 10 metros, porque fica só dando volta em torno da máquina. Esse é o ideal. A segunda coisa é você separar numa tabela o que é tempo interno e o que é tempo externo. Tempo interno, aquilo que só pode ser feito com a máquina parada. Tá? Algumas coisas dá para fazer com a máquina andando, né? Mas tem coisas que só pode fazer com a máquina parada. É problema de segurança. Você vai trocar uma placa de um torno manual ou CNC com a máquina andando, não dá, é perigoso. Então, essas atividades internas só podem ser feitas com a máquina parada. Mas tem coisa que dá para fazer com a máquina rodando, né? Dá para fazer depois ou antes, tá? Aí você faz uma tabela como essa, aqui está em inglês, mas olha só, essas 3 atividades aqui são coisas que estavam internas na primeira medição, mas pode ser externas, olha, dá tantos 22, 28, 58 segundos de economia. A máquina não precisa ficar parada enquanto isso. Nesse caso, a primeira observação ficou parada. Aqui o tempo é sequencial, tá? A diferença entre esse e esse é que dá os 22 segundos. Você tem que transformar, então, as atividades que estão externas, que são possíveis de levar para a externa, e fazer um checklist. Tá? Quem tem que fazer o quê? Tem um ajudante, o próprio supervisor, o encarregado deve, meia hora ou 1 hora antes da troca da ferramenta, ele deve preparar tudo. Aqui, então, tem um checklist para que não se esqueça. Tem que fazer um 5S bem forte.
as coisas têm que estar no ponto de uso e, claro, tem que estar ok, né? Não pode ter um dispositivo que deu problema na última rodada da peça. Num modo de injeção, por exemplo, você tem que pré-aquecer os modos. Tem que fazer preset, pré-ajustes fora da máquina, claro, né? Em outro local. Padronize parafusos, por exemplo, por que tem que ter parafuso porca de meia polegada, de 25, de 28, de 30 e de 18? Padroniza todos para 25 milímetros, por exemplo. Tá? A altura de estampo tem que estar padronizado para não perder tempo para fixar o estampo. E as coisas que pode organizar depois, faz depois. Não precisa fazer com a máquina parada. Ok, o que mais? Que mais? Ok, olha só. Comece com 5S tudo. 5S é uma coisa fantástica, né? Olha só. Não fica dessa bagunça aqui, olha só. Tudo separadinho, as peças, o quadro de ferramentas, se precisar de uma serrote, está tudo ali identificadinho. Olha só o que pode ser feito. Evite empilhadeiras, que às vezes ela está ocupada. Olha só que bolaram aqui. Uma mesa giratória e com roletes aqui, porque roletes você pode empurrar com todo cuidado, mas dá para fazer movimentação sem pedir auxílio de empilhadeira. Olha só, o estampo A sai e entra o estampo B, ou entra o B depois. Então é simples assim, tá? Toda a documentação fica aqui, as ferramentas ficam tudo organizado aqui. Que mais? Olha só. Tudo bem identificado. Por exemplo, olha só, carrinho, ó, uma mesa com rodinhas, hein? O procedimento, prancheta, checklist, até o WD-40 está aqui. Ferramenta, tudo aí, tá? Tem lanterna, onde é que tá? Ah, a lanterna está aqui. Olha só, às vezes precisa lanterna no setup, né? Isso aqui é um outro exemplo muito bom de uma empresa que faz esses carrinhos. Você pode fazer os carrinhos, ó, carrinhos para você locomover facilmente, até um guidão aqui para você levar. Tudo tem que estar completo e alguém tem que preparar isso antes. É que nem sabe o quê? Uma mesa de uma cirurgia tem uma personagem importante, uma enfermeira ou auxiliar de enfermagem, que deixa todas as ferramentas da cirurgia prontinhas na sequência certa. O médico não precisa perguntar, está tudo aqui. Isso aqui é uma ótima comparação com setup em máquinas, tá? Olha só, as coisas que dá para fazer quando a máquina está parada, você tem que fazer tudo, as atividades paralelas, para fazer com que tudo funcione como um relógio. Que nem o pessoal da Pit Crew, né? Pit Crew, que é a parada de Fórmula 1, todo mundo tem que saber o que fazer, tá? E você deixa tudo organizado, as partes internas, ajustes, tudo como falei. Padronize alturas, de maneira que o setup seja mais rápido. E use criatividade. Por exemplo, essa porca aqui é chamada porca U, porque ela aqui tem um buraco maior que o sextavado do parafuso. Você só encaixa esse aqui, a placa aqui nessa superfície e coloca uma porca U ou essa chave U de tal maneira que você simplesmente aperta sem precisar tirar todo o parafuso. É perda de tempo ter que tirar todo o parafuso, tá? O que mais? Olha, pratique um novo método antes de você padronizar, de você colocar como procedimento padrão e sempre com a participação das pessoas que praticam isso, que fazem no dia a dia. Né? Faz então a instrução de trabalho ou procedimento operacional padrão, o famoso POP. Se tiver alguma coisa no MRP, tempo de setup você pode mudar, né? Para que você consiga fazer lotes menores. A programação vai gostar disso aqui. Treine as pessoas nos turnos que não participaram. E se tiver alguma coisa no procedimento de instrução de trabalho, mude. Tá? Esse é um exemplo, caso real, de uma empresa que nós fizemos lá de Minas, em que, olha só, aqui tem atividade antes, setup externo, antes, quem tem que fazer essas atividades, tá? E quando a máquina parada, você faz essas mais 3 atividades. Olha só, presta atenção nisso aí.
paralisem o vídeo se vocês tiverem dificuldade. E depois, setup externo de novo, você leva as peças que sobraram, né? Interessante. Olha, se vocês colocarem no YouTube a palavra F1 SMED ou F1 Pit Stop 1950 versus 2013, Quick Changeover, changeover é a troca de ferramenta, o SMED, vai aparecer um vídeo muito interessante que mostra como pode ser feito isso aí, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Aproveitem, pratiquem isso nas suas empresas, tá? Ou mesmo na sua casa, até na cozinha dá para fazer isso, usando o bom senso, claro.